Começar a nossa aula, segunda-feira. Eu acho que eu não esqueci nada. Tinta. Aí o pessoal já tá entrando. Bem-vinda quem tá entrando agora na nossa aula. Vamos mandando os aviãozinhos, convidando as amigas. Rose, bem-vinda. Ana. Ó, preparei uma peça bem legal para vocês na nossa aula de hoje. Vamos entrando. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Rose. Lia, bem-vinda. Vamos lá. Noite de segunda-feira, vou colocar aqui. Josi, Nelly, bem-vindas. Você vai ficar aqui? Vai conseguir? Não vou. Vai pra lá? Hoje nós vamos estar sozinhas. Vou estar aqui agora só dando início na nossa live, mas não tá muito bem. Então vamos dar de folga pra ele hoje, hein, mulherada? Vai lá, Moreco. Boa noite, gente. Até Qualquer mais. coisa, chama. Eu largo tudo e vou aí. Vai lá, Nenê, vai com o papai. Chama ela, amor. Ele não tá bem hoje. Então hoje a aula é só, ó, eu até vou esperar um pouquinho todo mundo entrar. Ele não tá passando bem desde sábado do estômago. Tá só deitado. Ele trabalhou o dia todo também, forçou demais. Ó, vamos dar um tempinho então pro pessoal chegar, porque depois eu não vou conseguir ficar olhando aqui os comentários pra gente focar na técnica, tá? Eu até ia fazer mais que uma peça hoje pra vocês, mas como ele não tá muito legal, vou ficar depois, dar um pouco de atenção pra ele, tá, gente? Oi, prima, Salete. Quem tá entrando aqui pela primeira vez, que vai fazer aula comigo pela primeira vez, deixa seu nome e a cidade que você vai nos assistir. Oi, Rose. Cláudia, boa noite. Ai, confesso que eu tô estranha aqui, sem ele aqui junto com a gente. Parece que tá faltando alguma coisa, né? Já acostumei. Mas tudo bem, vamos lá, né? Eu até pensei em a gente desmarcar, mas ele não deixou. Então, vamos fazer uma peça bem bonita. Michele Jundiaí. Bem-vinda, Michele. Primeira vez. Bem-vinda. Espero que você goste. E tem muitas aulas já gravadas aqui no nosso Instagram que você pode maratonar depois, tá? Se você gostar da minha didática, das minhas técnicas. Como sempre, a gente vai ter esses 5 minutinhos para ir convidando quem vocês quiserem para assistir a nossa aula. E logo mais a gente já começa realmente, tá? Obrigada, Mari. Obrigada pelo carinho, tá, gente? Hoje o Rô não vai estar aqui com a gente, então, lendo as perguntas, porque ele não está muito bem. E aí eu vou conduzir, então, a nossa aula ao vivo aqui sozinha. Então, se vocês mandarem alguma pergunta e de repente eu não ver, né, em tempo real, como ele fica sempre aqui comigo por conta disso, né, pra ele poder ir fazendo as perguntas e eu mesmo pintando, não ter que parar e ir respondendo. Qualquer coisa, depois, né, vocês podem me mandar essa pergunta por direct e conforme eu consigo eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Jane, boa noite. Vamos convidando aí o pessoal. Falta o quê? 3 minutinhos pra gente começar? Odila. Espero que vocês gostem de verdade, tá? Sandra, bem-vinda. Vamos lá.
Bom, para quem tá entrando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Keila Gabaldi, tá? Eu faço artesanato há 37 anos, mais ou menos, até um pouquinho para mais. E eu tenho muitas técnicas fáceis, o pessoal gosta muito da minha didática, porque elas são técnicas bem objetivas, nada de muita enrolação, nada de coisa muito demorada, são coisas que valorizam o teu trabalho, valorizam o teu artesanato, são coisas de tendência, né? São peças, né, de tendência. Não é um artesanato antigo, que não cabe mais nas decorações de hoje em dia. Então, isso está sendo muito bem aceito. Eu tô bem feliz mesmo, tanto para minhas... Oi, Ju, boa noite. Tanto para as minhas alunas, né, que vêm aqui nas nossas aulas presenciais aqui na nossa loja de Canela, quanto no online. O meu feedback está sendo bem bacana, porque o que o pessoal mais vem comentando é isso. Keila, eu tava desanimando já, né, não tinha perdido o encanto do artesanato, porque era demorado e quando eu ia vender as pessoas não valorizavam pelo tempo que eu gastei, né? O tempo que eu dediquei naquela peça. Quando eu vou cobrar, as pessoas não querem pagar. Então, assim, era uma coisa que eu ouvia muito. E agora, ensinando esse passo a passo, ensinando essas técnicas rápidas e ao mesmo tempo encantadoras, que valorizam. Então o pessoal fala, olha, voltei a fazer o artesanato, agora eu tô com ânimo de novo, você me incentivou, porque agora eu consigo produzir algo em maior quantidade, em menor tempo. Porque tudo, gente, é o tempo, né? Então, para quem não me conhece, vocês vão perceber que eu tenho uma didática e uma linguagem muito simples, sem muito fantasia, sem muitas coisas para querer... como que eu vou dizer, como que eu poderia usar a palavra aqui para também não acabar tipo usando, porque eu sei que cada uma tem uma didática. Algumas pessoas usam um linguajar mais sofisticado para querer valorizar mais aquilo e eu não, sabe? Eu sou uma pessoa mais assim, se não tem necessidade, então não precisamos fazer. Ok? Se tem necessidade de usar aquele produto, se tem necessidade de lixar, aí então eu vou dizer pra vocês, gente, precisa, nesse caso a gente precisa fazer isso. Caso contrário, é tempo perdido, literalmente. E tempo é dinheiro. A nossa vida hoje, e de alguns anos pra cá, a gente pode perceber isso, com a chegada da internet, a gente tá na televisão, a gente tá no celular ao mesmo tempo. E eu lembro que há uns 10 anos atrás, até mais que isso, eu fazendo cursos no Sebrae, com a loja, eles falavam muito nessa segunda tela, às vezes até uma terceira tela. A pessoa tá com o computador, tá com a televisão e tá com o celular na mão. Então, ninguém mais tem aquela paciência de ficar assistindo uma aula tipo, então, agora, entendeu? Então, até, inclusive, ó, gente, vocês estão mandando recados aqui pra mim, desculpa, eu não tô conseguindo ler, e inclusive isso que eu ia falar agora. Inclusive o Rô sempre tá aqui comigo nas nossas aulas, para que eu, durante a aula, ele vai lendo as perguntas em tempo real com a gente, tá? Então você que tá entrando aqui pela primeira vez, o Rô, que é o meu noivo, que a gente tem a Casa do Artesanato aqui em Canela juntos, somos sócios também, ele sempre tá aqui. Hoje que infelizmente ele tá indisposto e não pôde ficar com a gente aqui, mas para isso, para vocês verem que ao mesmo tempo que você tá conversando, você tá interagindo, você tá produzindo e no final, em menos de uma hora, você faz uma peça lindíssima. Outra coisa muito interessante, boa noite para todo mundo que tá entrando, tá? Outra coisa muito interessante que eu quero falar para vocês é sobre as peças em si, né? Semana passada nós fizemos um par de estrelas que foi assim, o sucesso. Tá? Eu fiquei muito, muito, muito feliz com o resultado da nossa aula, porque choveram os comentários, as vendas das estrelas do nosso site esgotou, eu tive que repor estoque das estrelas, porque realmente as pessoas entenderam que a peça em si, ela tem que ser algo útil, funcional. As pessoas hoje também, quando fazem uma decoração, nem todo mundo podem investir um dinheiro que vai usar apenas agora no Natal, guardar dentro da gaveta, guardar dentro de um armário e usar só o ano que vem. Então, as peças que eu também entreguei aqui durante esse período todo, por exemplo, as estrelas,
É uma peça que depois do Natal, ela fora do contexto da decoração natalina, é uma peça de decoração lindíssima, tá? Então, quem não assistiu, quem não viu essa peça, vou convidar para entrar aqui no feed, depois que acabar a nossa aula hoje, dar uma maratonada, tem muita coisa legal. E a peça que eu escolhi fazer para você hoje, também tem essa pegada, tá? Esse estilo, que é o quê? É um cabideiro, ou um porta-chave, ou mesmo agora, como eu tô falando, no Natal, você vai poder usar para colocar a penca de pinheirinhos que nós fizemos, ou uma penca de estrelas que nós vamos fazer hoje, tá? Então, é para te mostrar a versatilidade e também te entregar essa dica para você falar isso pro seu cliente quando você vai vender, tá? Quem tá entrando aqui também, que ainda não nos conhece, nós temos a nossa loja física aqui na cidade de Canela, bem no centro, do lado da Catedral de Pedras. E temos a nossa loja online. Oi, Rê, boa noite. E temos a nossa loja online, que é essa que o Rô deixou fixado aqui nos comentários, tá? Pessoal, quem tá entrando agora, tá deixando o recadinho e às vezes não pegou o início da nossa aula, o Rô não está passando muito bem, eu vou estar sozinha agora com vocês, então eu não vou conseguir ficar respondendo as perguntas. Se for algo sobre a técnica, depois me manda no direct que eu vou respondendo para vocês com calma, tá bom? Prometo que eu respondo para todas. Tudo bem? Podemos começar? Ó, já estamos então no nosso horário, tá? Convida aí quem vocês acharem que vai gostar da nossa aula. Nós vamos aprender hoje, então, pode ser um cabideiro, você pode usar para pendurar chave, você pode usar para pendurar um casaco, dependendo do tamanho do gancho que você for colocar, bolsa, enfim, tá? Inúmeras possibilidades depois que a peça estiver pronta. Agora, como a gente tá fazendo tudo no tema natalino, apesar de ser as estrelas, que a gente vai utilizar aqui, ó, na nossa loja online, obrigada, Má, ó, na loja online, você vai encontrar aqui escrito par de estrelas, tá? Elas são na madeira de pinos. Uma pena, né, Eli? Verdade, tô sentindo falta dele aqui com a gente, tá? Mas se Deus quiser, logo logo ele tá melhor, quarta-feira ele vai estar aqui com a gente, tá? Ó, par de estrela de pinos. O preço desse par de estrelas que nós fizemos, inclusive, tem uma aqui, ó, no nosso cenário. Tá mostrando? Acho que nem tá mostrando. Não tá pegando aqui, né? Deixa eu ver. Não tá pegando. Ó, que a gente fez já em outras aulas, fora aquela de textura que eu fiz na semana passada, eu mostrei essa aqui também, que era uma opção, tá? Ó. Aí, deixa eu colocar ela aqui de volta. É esse par, que você pode usar da forma que eu mostrei ali, feito realmente um parzinho, ou usando como sobreposição, por apenas R$11, gente. Tá? Então, o preço dele tá incrível na madeira de pinos. O que nós vamos fazer aqui? Prepara o print aí, tá? Nós vamos utilizar a tinta chá verde do cintilante. Inclusive, nós recebemos reposição das nossas tintas cintilante. Quem me assiste aqui, vê os meus stories, eu mostrei que a gente recebeu acrylex essa semana. Então, tinta chá verde. A cor, o número dela é 991 e a 959, que é o porcelana, tá? Chá verde e porcelana. Então, nós vamos começar fazendo a preparação da peça de baixo, que é a maior. A maior eu vou usar o chá verde, tá? Então, já vou colocar, vamos pegar aqui, ó. Bem-vindas para quem tá chegando agora na nossa aula. Ah, o outro par tá aqui, ó. Que o pessoal gostou bastante, ó. Tá vendo? Deixa eu pôr. O meu papel aqui tem muitos embaixo dele, então tem relevo, ela não para de pé. Mas eu mostrei, fiz um vídeo lá na mesa que fica paradinha, ó. Tá? Ó. Pessoal, quem tá entrando agora na nossa live, hoje o Rô não tá aqui com a gente, então eu não vou conseguir ficar respondendo muitas mensagens de vocês, tá? Mas depois, qualquer dúvida em relação à técnica,
me manda no direct que eu respondo pra vocês com calma amanhã, tá bom? Ó, agora eu vou passar, então, vou pegar um pincelzinho macio, não é um pincel de cerdas, é um pincel de pelo macio, e vou passar a tinta verde. Primeiro eu vou passar na lateral. Esse pretinho que vocês estão vendo aqui na peça, ó, é o pretinho do corte da máquina, do corte do laser, tá? Então, ó. Bem-vinda, Si, Tânia, Rê. Bem-vindas. Ó, vou passar então. Inclusive, eu resolvi também fazer essa estrela como um cabideiro, que na nossa aula de quinta-feira, as alunas também comentaram que fez, né, a penca e depois ficou pensando, colocar num prego simples, a penca tão bonitinha, não ia ter graça, né? Então, a gente resolveu, uma aluna fez a estrela, mas com tema de mar, que depois nas férias vão ser as nossas peças, tá? Antes da coleção de Páscoa, nós vamos ter a coleção de férias. São técnicas também lindas, vocês vão amar, tenho certeza. Para não esfriar a venda de vocês também, para que vocês possam vender, senão o pessoal fala assim, agora no Natal eu tô fazendo, eu tô vendendo, mas depois não vai parar? Não vai parar, gente. Fiquem tranquila. É só você fazer as coisas com carinho, com capricho, vai vender depois também, tá bom? Ó, vou passando na lateral. Sabe o que é o pior? Agora que eu lembrei, se eu esquecer alguma coisa, eu sempre peço pro Rô pegar, né? Eu vi que o soprador até ficou longe agora, não tem mais o Rô aqui pra pegar. Aí eu vou ter que sair rapidinho, pegar e voltar, beleza? Mas vocês são de casa, vocês são minhas alunas queridas. Tá tudo certo. Ó. Vou passar. Aqui. Bem rapidinho. Não demora. Ó. Se você quiser fazer nos tons do Natal tradicional, o verde, o vermelho, pode fazer, tá? Fica linda também. Mas eu quero te entregar dicas que depois você também pode falar isso pro seu cliente e às vezes motivar mais ainda a venda para ele. Porque algumas pessoas não compram, né, de repente, por falar assim, mas depois eu não tenho onde guardar essa peça aqui. Pode ser um porta-chave, vamos dizer assim, a pessoa vai usar o ano todo, tá? Não é só no Natal. Mas agora, no Natal, a gente colocando ali os pinheirinhos ou mesmo a penca de estrelas, fica com uma cara de decoração natalina, tá? Ó. Se vocês tiverem alguma perguntinha, enquanto eu tô fazendo aqui, que é mais simples, não tem segredo, essa tinta cintilante é aquela que tem um brilho bem sutil, tá, gente? Ó. Então, aproveitem para fazer as perguntas agora, que eu ainda tô conseguindo ver o retorno aqui, ó, no celular. Depois do Natal, em fevereiro. Lúcia, mandou alguma coisa? Sempre passa 2 demão? Ó, na verdade, a quantidade da demão de tinta vai ser de acordo com a cobertura, tá? Então, aqui, a tinta cintilante, no laser, no pretinho aqui, a gente vai precisar passar umas 2 demão. Às vezes até 3, mas é bem rapidinho, ó, tá vendo? Vou acelerar a secagem, deixa eu só pegar o soprador aqui, que tá um pouquinho longe. Peraí. E aí eu já vou secar. Vou usar um soprador e não um secador de cabelo, então eu não posso ficar com o soprador parado aqui na peça, porque às vezes pode acontecer até de queimar, então bem rapidinho, ó, a gente vai acelerando, tá? Ô, Lúcia, você perguntou alguma coisa em fevereiro, eu não entendi, amiga. Perdi aí a pergunta. Vamos lá.
Acelerar. Acelerando a secagem. Vou passar mais uma demão então, tá? Na lateral. Ó, 2 demãos. Ó como já cobriu o pretinho do laser, tá? Então, é rápido, não é algo demorado, é bem rapidinho mesmo. Ó. Aqui. Secando rapidinho. Aqui na lateral, 2 demãos vai ser o suficiente. Cobriu bem. Não vou precisar passar a terceira não, tá? Se precisar, vamos imaginar que a tinta que você esteja usando precise, não tem problema, tá, gente? Não vai mudar nada no teu trabalho aqui. É só você não deixar excesso de tinta, já passa com o pincel macio e já vai espalhando ele, não deixa aqueles montinhos de tinta para que você não precise lixar a peça. Isso também é uma dica legal, tá? Se você deixar excesso de tinta, aí você é obrigada a lixar a peça. Então, porque o acabamento precisa ficar perfeito, tá? Agora nós vamos, ó. Ah, essas peças que você fala as estrelas cruas, sim, eu não tiro do site, tá? Vai continuar lá pra vocês depois. Acelerando aqui. Ó, então, a lateral, só passar aqui, a lateral já está pronta, agora eu já vou para a parte de cima da estrela. Apesar de que eu vou colar essa daqui, ó, vou fazer uma sobreposição, eu prefiro e acho mais prático pintar tudo, tá? Já vou e já passo tudo, do que eu riscar com lápis e passar só onde realmente vai aparecer. Eu acho, pra mim, que gosto das coisas mais práticas, que eu gasto mais tempo fazendo isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou passar direto na parte de cima. Deixa eu só pegar um pincel aqui mais macio. Ai, peraí. Isso, ó. E aí, eu já vou direto na parte de cima da estrela, tá? Eu já forrei a mesa aqui de propósito para que a gente não fique limitado em relação se sujar a parte da mesa aqui. Sempre coloco um papel pardo, tá? Eu sempre falo para não trabalhar com jornal, porque o jornal pode correr o risco de soltar aquela tinta da impressão. E quando você faz uma peça mais clarinha, que nem essa daqui, não fica legal, tá? Então, tenta ter um papel pardo, um papelão, abre ali uma caixa de sapato, usa, não tem problema, desmancha ela, né? Tá? Ó. Já pinto, ó, olha que legal. Aqui na parte de cima, uma demão já cobriu. Olha que incrível. Eu vou secar pra vocês verem que ela tem um brilho muito sutil e muito bonito. Ó. Vou acelerar a secagem. E aí eu já vou pra parte de cima. Agora, nós vamos para a parte de cima da estrela. Ó, eu quis fazer a estrela para vocês poderem ver a versatilidade que é essa peça, que é o par de estrelas que está na nossa loja online por R$11. Você pode fazer o par e vender, como eu falei, ó, tá? Ou os cabideiros, um porta-chave e inúmeras outras possibilidades para você colocar
bolsa. Aí vai depender do tamanho do ganchinho que você vai colocar pra pendurar as coisas, entendeu? Mas você usa muito, muito essa peça, tá? O ano todo, não é uma peça só para o Natal. Aqui eu vou usar agora a tinta porcelana, tá? Que eu falei no início, ó, 959, faça o print, que é a porcelana da Acrylex, tá bom? Eu vou usar o meu aqui que já tá mais velhinho. Vou usar a lateral primeiro, né? Tipo, do mesmo jeito que a gente fez com o chá verde, eu vou pintar a lateral primeiro, ó. Pra depois fazer na parte de cima. A lateral, mesma coisa, vou passar 2 demãos. Se eu ver que com 2 demãos já cobriu, gente, pronto, ótimo. Não precisa passar mais nenhuma. Essa tinta porcelana, ela já é mais clarinha que o chá verde. Então, às vezes, aqui eu vou precisar passar 3 demãos. A gente vai sentindo e vamos vendo a necessidade, tá? O legal é que eu já falei aqui que as nossas peças, elas são tão bem feitinhas, elas são cortadas tão precisa que você não precisa ficar lixando a sua peça, tá? Então, passou, acelerou a secagem. Se precisar mais uma demão, passa e tira bem o excesso da tinta, que aí você não vai precisar nem lixar de tão perfeita que é a peça e o corte que o Rogério faz no laser, tá? Vou acelerar a secagem aqui. Quem tá entrando agora, bem-vindos à nossa aula, tá? A gente tá fazendo aqui um porta-chave ou um cabideiro de estrelas. Você vai poder usar agora no contexto natalino como uma peça decorativa para o Natal. E depois que passar o Natal, você vai usar o ano todo também. Não vai estar escrito Feliz Natal, nada disso, tá, gente? Ó, seca rapidinho porque eu estou com um soprador. Então, ele seca mais rápido que um secador de cabelo, ele é mais quente, né? Já tô indo para a segunda demão. Oi, Ricardo, boa noite, meu conterrâneo Votuporanga. Bem-vindo. Ó. Aí. Então, aqui, ó, na lateral dessa aqui, eu tô com a segunda demão, tá? Eu vou acelerar a segunda, beleza? Ó, vou mostrar pra vocês. Ela cobriu, mas pra mim ainda tá faltando, tá? Eu consigo enxergar através do porcelana ainda o escurinho do laser. Então, eu vou passar mais uma demão. Ou seja, o porcelana, como eu falei, por ser mais clarinho, a cobertura dele, ó, é um pouquinho inferior ao chá verde, tá? Chá verde, 2 demãos. Cobriu, já o porcelana eu tô na terceira demão. Só que eu tô passando a tinta e já estou espalhando ela. Então, isso facilita que eu não vou precisar lixar essa peça, tá? Que é uma coisa que todo mundo pergunta aqui pra mim. Keila, oi, Vá, o Rô não tá aqui hoje comigo, gatinha. O Rô não tá bem, ele só entrou aqui, deu um oi pro pessoal e voltou lá. Tá indisposto. Sentindo falta dele aqui, galera. Vocês também? Te acostuma, né? Aqui. Ó, agora eu vou acelerar a secagem na lateral, tá? Obrigada, Vá. Ó.
atrasadinha. Obrigada, Tânia. Aí, ó, agora, na parte de cima, ó, uma demão. Já vou passar com o mesmo pincel macio. E aí, a gente já vai acelerar a secagem aqui também, tá? Ah, depois eu quero falar com vocês um pouquinho sobre uma questão bem importante, que é sobre as promoções que eu tô vendo um pessoal ali do Natal. Me lembrem aqui, que eu acho que é legal eu compartilhar o meu ponto de vista sobre isso. E aí, claro, cada um tem a liberdade de escolher fazer do jeito que achar melhor. Mas eu acho interessante eu apresentar para vocês um ponto de vista em relação a isso, tá? Não deixem eu esquecer, me lembrem aqui, tá, galera? Sobre a promoção do Natal. Ó. Beleza? Vou acelerar a secagem, tá? Acelera bem rapidinho com o soprador. Ó, vou fazer a sobreposição pra vocês verem aqui que linda que já fica. Olha isso aqui. Aí, em relação às cores, vocês vão escolher as cores que vocês já fizeram as peças, né? Os cenários, os temas que vocês fizeram já da decoração natalina, pensando no contexto todo, que eu sempre falo isso. Nunca faça apenas uma peça, porque aí você não vai vender. Faça todo um contexto, tipo... o par de estrelas, o meu cenário, agora o porta-chave, ou mesmo a gancheira para poder colocar os nossos apliques, tudo conversando, tudo as cores combinando, os cenários, os trios de casinhas, e aí tudo, olha, tá vendo? E aí tudo vai combinar. Tá melhor, Moreco? Não. As meninas tá tudo mandando um oi pra você, ó. Boa noite, meninas. Quarta-feira tá aí. Quarta-feira ele tá aqui, galera. Tá? Ó, então aqui eu estou fazendo naquela coleção do estilo farmhouse, que é a cor trigo, porcelana, o chá verde, o verde oliva, que foram as cores que a gente usou, tá? Então aqui vai seguir naquela pegada, naquele tema. Ah, Keila, eu fiz o meu mais tradicional, o vermelho, o verde, o dourado. Então usem essas tonalidades, tá bom? Nada vai impedir de depois vocês usarem durante o ano, tá bom? Ó, outra dica interessante, se na hora que você estiver fazendo a parte de trás borrar, então pinta. Se ficar assim, ó, bem certinha, não precisa pintar, tá? Realmente é o avesso da peça. Se borrar, se sujar, pinta o avesso, tá bom? Ou então, dá uma pinceladinha, tipo assim, só a sujeirinha do pincel, você pode fazer isso também, quer ver? Vamos fazer isso aqui, ó. Deixar o acabamento bem bonitinho, tá? Então, nós vamos passar no verso da estrela, ó, uma demão. É que o verde, até se eu quisesse fazer mal feitinho aqui, não teria como. A cobertura é tão perfeita, ó, que já vai ficar mais bonitinho, né? Então, vamos lá. Ó. Aí eu já vou acelerar a secagem pra gente fazer a montagem, tá? Pra eu poder entregar pra vocês as dicas que eu pretendo te entregar hoje. Aí nós vamos acelerar. É rapidinho. Ótimo. Agora a gente vai colar a sobreposição aqui.
Deixa eu ver se eu... Vou trabalhar com o stencil primeiro até antes de colar, porque eu acho que vai dar mais sustentação, tá? Aqui, lembra que a gente usou aquele stencil que eu falei que parecia um crochê? Ó. Tá? Ele já está com a colinha que eu usei na aula passada. Eu limpei, ó. E o lado de cá tá com cola. Então, eu vou colocar aqui. Vou segurar para que realmente não borre. Eu fiz um vídeo sábado muito legal com uma criança, um menino, fazendo aula aqui comigo. E eu fiz questão de mostrar ele batendo. Quem assistiu, gente, os stories de sábado? Aí, para mostrar realmente, porque se não tivesse com a colinha, ele teria borrado todo o trabalho dele. Como eu ensino passar a cola, ele batia assim com um pincel, mas com tanta força, e não borrou nada. Quando ele tirou o stencil, ele tava fazendo uma penca de passarinho, gente. Ficou incrível. Quem assistiu ali? Eu vi? Ah lá. Entendeu? Então, assim, realmente, até uma criança consegue fazer stencil sem borrar se vocês usarem a colinha permanente, ó. Tá? Então, tá colado e você usa várias vezes. Foi um barato. Foi, né? Foi demais. Assim, a repercussão foi muito legal. E ele cantando musiquinha de Natal e pá, 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 batendo o pincel. Eu falei, gente, é muito bom pra demonstrar realmente que o que eu falo aqui pra vocês é real, tá? Ó, aqui, deixa eu ver, eu vou trabalhar com o dourado aqui, pra mostrar pra vocês. Então, vou pedir licença só um minutinho, que ó, já tá fazendo falta aqui, peraí. Vamos pegar aqui, eu vou pegar uma tinta dourada que a minha terminou. Então, já vou trabalhar e vou mostrar pra vocês, ó, a Metal Colors. Não, ele é uma figura, gente, é o máximo. Eu adoro dar aula pra criança, porque criança, ela te atualiza, né? Te deixa vivo, é muito bom. Ó, então eu vou usar aqui a Metal Colors da cor ouro. Essa, na realidade, por mais que a gente fala ouro, essa é a dourado solar. A Metal Colors tem ouro, ouro velho e dourado solar, tá? E o ouro negro. Então, são três, ouro, ouro velho, dourado solar e ouro... 4 tipos de ouros diferentes, tá? Essa aqui, que eu vou usar, é a dourado solar. Vou colocar um pouquinho dela aqui. Aí eu vou usar um papel, tá? Vocês sabem que eu gosto muito de usar... Vou até pegar um do stencil aqui. Papel pra tirar o excesso da tinta. Então, vamos lá. Agora, não vai ter como a gente pedir pra aproximar e tal, porque a gente tá sozinha aqui. Mas qualquer coisa depois, na hora que vocês estiverem assistindo, se precisar, dá um zoom. Pode ser? Deixa eu tentar, o retorno demora um pouquinho, mas eu vou colocar mais pertinho aqui pra vocês verem, tá? Vou pegar a tinta com o pincelzinho, que é o batedor de stencil, tirar o excesso no papel e vou batendo, ó. Rodando, batendo, tiro o excesso. E vou batendo. Lembrei do Rafa agora, ó. Aqui. Eita, caiu um besorrinho da luz. Ó, vou batendo. Boa noite, Jô. Boa noite. Mamis, eu vi que você entrou aí. Ó, a avó tá aí. Só batendo o dourado. Aqui. Quem tá entrando agora, bem-vindo à nossa aula. Hoje eu tô ensinando a fazer ou um porta-chave, ou um cabideiro, ó, um porta-bolsa. É a cola permanente que eu uso no stencil. Galera, eu quando falo aqui, eu tenho a impressão de que todo mundo já estava assistindo as minhas aulas, né? Para não se tornar muito repetitiva, cansativa para quem tá, minhas alunas que estão aqui desde a primeira aula, então eu já falo como se você já soubesse. Mas
eu vou te convidar, se você por um acaso não conhece essas técnicas que eu estou falando assim mais resumidamente hoje, entra nas nossas aulas que estão gravadas aqui no feed do nosso Instagram e maratona, assiste desde a primeira que tem dicas incríveis, tá? Depois, com o passar, eu não fico repetindo muito, para não ficar cansativo toda semana, porque a gente tem aula toda segunda e quarta ao vivo. Aí, nas nossas aulas ao vivo, conforme vocês têm dúvidas, vocês vão mandando as perguntinhas aqui e o Rogério vai cantando, né? Vai narrando as perguntas pra mim e eu mesmo pintando vou respondendo. Mas hoje o Rô tá indisposto e não está aqui comigo. Ele só veio aqui dar um oi pra vocês e já voltou, porque ele realmente não está bem, tá? Então a gente tá sozinho. Por isso que eu não tô conseguindo responder aqui pra vocês em tempo real. Mas podem mandar as perguntas se vocês tiverem dúvidas depois no direct, que eu respondo pra vocês. Tá bom? Ó. Batendo todo aqui com, ó, com um pincelzinho, com o batedor. Eu vou colocar mais pertinho de mim que o braço tá doendo. Aqui. Movimento circular é bom pra fazer? Não gosto do movimento circular. Eu prefiro ir fazendo as batidinhas assim, ó, porque o movimento circular corre-se o risco da hora de você tá batendo, girando, a não ser luz seca. Aí você pode, mas do jeito que a gente tá fazendo aqui, ainda mais com tinta metálica, a chance de borrar é muito grande. Então vai fazendo assim, ó, leves batidinhas, não precisa pôr força, tá? Apesar que faz esse barulhinho, mas não é força não, é porque o pincel tá batendo na madeira, ó. Aí, o que eu vou fazer? Já vou aproveitar que eu não vou tirar o stencil agora, tá? Eu já estou com o stencil no local que eu quero. Vou pegar o betume em cera, faz print aí, quem ainda não usou esse produto, adquire isso aqui, que isso aqui é vida, tá? Eu brinco e isso aqui eu vou repetir em todas as nossas aulas, é igual creme de leite, bacon, queijo. A receita tá choncha, vai lá e coloca um creme de leite. Então, a mesma coisa aqui, ó. Só um dourado ia ficar meio chonchinho, muito sem graça. Então, o que a gente faz? Pega o betume em cera, coloca, mesmo pincel, perceberam que eu nem lavei o pincel? Ó, já pego no betume, tá? E aí eu vou fazer sombra, tá? Alguns lugares, então eu vou escolhendo, vou batendo um pouquinho de betume pra fazer sombra. Então vão ficar algumas nuances com um dourado mais escuro, porque eu envelheci com o betume, e outros mais clarinho, porque está sem o betume. Joguinho de sombra e luz. Keila, onde eu faço? Se você escolher que o centro vai ficar mais escurinho, então as extremidades da estrela você deixa mais clarinho, tá? Ah, e aí, Rê, me conta. Comprou o betume da Acrylex, me conta. Gostou? Ele é bem diferente das outras marcas, né? Ó. Vamos contornando. Eu cheguei agora, Keila, falei com o seu amor é hoje de fazer minhas compras. Legal, Sol. Vamos batendo aqui, vai escolhendo, tá? Aqui não tem regra, é você que vai escolher, é você que vai usar a sua sensibilidade agora, tá? Ótimo. Ó, feito isso, gostei muito. Também, ele tem um tom amadeirado, né? Eu falo que o da Corfix, ele é mais preto. E aqui, o da Acrylex, ele deixa um tom mais amadeirado. Ó, quem não conhece, vou até usar aqui a lateral dessa estrela, ó. Olha como que fica com o betume da Judéia em cera, não é o líquido, tá? Ó.
Ó, quando você usa essa cera, Cláudia, o pessoal pergunta muito em relação a... Ó, vou tirar, tá, galera? Em relação ao invernizar a peça. Imagina que a cera é como se fosse um lustramóveis. A cera, ela já tá protegendo a peça. Não tem necessidade de você invernizar ela, tá? Ah, Keila, mas eu quero. Então aí a questão de você querer o verniz seria mais pela questão do brilho dele e não da proteção, tá? O betume em cera, ele já protege. Não tem necessidade... Ó, vou acelerar aqui a secagem. Não tem necessidade de você invernizar a sua peça quando você usa betume, tá? Ó. Galera, esse stencil aqui já esgotou o rendado. Mas eu estou com outros lindos. Quem montar o pedido... Ó, esse aqui é maravilhoso, tá? Inclusive... Na aula que o menino tava fazendo, os pássaros, era aquele ali. E ficou muito lindo, ficou sensacional. Aqui eu vou pegar agora um outro pincelzinho, o pincel leque. E vou trabalhar com o betume na lateral. O pincel leque já deixa aquele efeito patinado, porque o próprio pelinho dele já é todo, ó, abertinho. Tá? Então, eu já vou passando na lateral da estrela. Vou usar na outra também, tá? E o betume, só fazendo essa falsa pátina. Ó. Vocês estão conseguindo ver, gente, o detalhezinho? Ó. Pego o betume, tiro o excesso e passo. Tá? As pontinhas, mesma coisa, ó. Só uma leve patinada, ó. Usando o betume. Então, ele vai deixar as extremidades mais escurinhas. Vou colocar um pouquinho mais de betume aqui. Ó. Eu não tô conseguindo seguir os comentários de vocês, gente. Aí eu fico curiosa pra saber o que vocês estão falando comigo. Vou passando. Aí, agora, nessa estrela aqui, eu já vou passar na lateral também. Aí eu tô aqui pintando e quero ver o que vocês estão conversando. Ó, passar. A pessoa quase não gosta de conversar, né? E patinando, tá? Bem patinado. Quem entrou agora, eu estou dando uma dica aqui de você fazer uma peça que pode ser um porta-chave, pode ser um cabideiro, um porta-bolsa. Agora, no Natal, compondo a decoração natalina. Depois que passar, pode usar ela o ano todo, tá? Então, vai ser uma dica bem legal. Sol, está fazendo falta também aqui. A gente também tá sentindo sua falta, tá? Ó, volta logo. Chega de praia, vem pra serra. Ótimo. Agora, nós vamos colar. Pra vocês poderem ver. Ai, que linda! Ó. Vou passar a cola instantânea número 2. Sério? Ó, esse pincel leque é outra ferramenta muito legal que vocês têm que ter aí, tá? Esse pincel é bacana, eu indico, assim, um pincel chanfrado, um pincel língua de gato, um pincel leque. São ferramentas que faz a diferença, faz muita diferença na hora de você fazer o seu trabalho, tá? Quando eu tô fazendo aqui, vocês já devem ter percebido que eu não falo assim, pegue um pincel número 10 da ordem tal. Não, eu sempre falo assim, você vai se identificar melhor. Essa tinta verde é da Acrylex. É da Acrylex.
você vai se identificar melhor com o pincel, assim como a gente se identifica com a boca do fogão. Nós temos lá 5, 6 bocas do fogão e sempre usa a mesma, né? Assim, então, mesma coisa com o pincel. Agora, tem ferramentas que faz muita diferença na hora de você fazer a técnica. E o pincel leque é uma dessas ferramentas. O pincel chanfrado é uma dessas ferramentas. Então, se você puder adquirir o pincel leque, o pincel chanfrado, o pincel língua de gato, são pincéis que você vai usar. E ferramenta, pincel, é uma coisa que você cuidando bem dele, você vai ter por muito tempo, gente, tá? O importante é você saber também cuidar dessa ferramenta para que dure anos. Nós vamos ter ainda uma aula, eu falo que vai ser uma aula só teórica, a gente conversando, porque aí a gente vai ficar assim, ó, batendo papo sem produzir, que aí a gente pode, eu vou tirando todas as dúvidas que vocês tenham, papel e caneta na mão, e aí eu vou falando sobre produto, a diferença de um, de outro, tá? Eu gosto muito disso, de poder passar isso pra vocês também. Olha que linda que ela ficou, ó. Tá? Então aqui eu usei chá verde na estrela de baixo, porcelana na estrela de cima, com stencil eu trabalhei com o dourado solar Metal Colors, que é esse dourado aqui, olha o brilho que ela tem. E depois eu trabalhei, ó, o pincel chanfrado, deixa eu mostrar aqui, o meu, gente, eu uso muito, 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 então ele já tá todo descabeladinho, mas ele é, ó, ele é tortinho de um lado, tá vendo? Tá, ele parece uma faquinha, ó, tá? Aí, minha amiga, a referência desse do rendado, gata, eu joguei a embalagem fora. Não sobrou nenhum, nem pra eu falar a referência pra vocês agora, tá? Vou tá devendo essa. Esse aqui ainda tem o dele, que tá lindo também, vocês podem fazer. Esse aqui é o STX 070. Ó. Esse aqui a gente vai usar bastante na coleção praia, tá? Faz umas ondas, ó. Então esse aqui eu ainda tenho dele. Quem quiser depois me chama aqui no final. Me passa o número do pedido. E aí eu acrescento pra vocês esse aqui, tá? Ó. Bom, feito isso daqui agora, o que nós vamos fazer? Afinal de contas, se é um porta, tudo isso que eu falei, porta-chave, tem que ter o ganchinho, né? E aí, ó, aqui é o dourado. Como eu trabalhei com o dourado, ó. Posta o vídeo aula, não consegui entrar. Fica gravado, tá, gente? As nossas aulas aqui ficam todas gravadas no feed do nosso Instagram, tá? Eu vou usar aqui, então, deixa eu colocar duas coisas. A parte de trás da estrela tem que ter um ganchinho para pendurar. Ou, se você não quiser um ganchinho, você pode colocar uma fita dupla face, tá? Quem tem azulejo, por exemplo, Keila, eu quero colocar isso aqui na porta do lado da cozinha, ali na entrada para pendurar a chave, ou eu quero pendurar no azulejo da minha cozinha para pôr um pano de copa. Então, fica bem legal, bem bacana, muda muito a decoração de vocês. Quem quiser fazer com xadrez, preto e branco, de poá, gente, infinitas possibilidades com essas estrelas, tá? E o mais legal é o preço dessas estrelas, R$11 o par de estrelas. Fala sério, vocês não vão encontrar um preço desse com essa qualidade, eu garanto pra vocês, tá? Então aqui eu vou colocar o ganchinho atrás, mas como eu falei, quem não quer furar o azulejo, quem quer usar a fita dupla face, é uma peça leve, coloca uma fita dupla face de boa qualidade aqui atrás e vocês não precisam colocar esse ganchinho, tá bom? Então aí é opcional, ó, já vou com a parafusadeira, coloco o ganchinho aqui. A gente chama isso aqui de jacarezinho, porque ele tem esse, tá vendo, ó, tá? Pra você colocar, pra fixar. O ganchinho, como aqui eu trabalhei com o dourado, eu não vou pintar ele, eu vou deixar ele no dourado. Se você estiver trabalhando com outra tonalidade aqui, então pinta o ganchinho. Se você tiver a Chalk Paint, não precisa de primer. Se você não tem a Chalk Paint, então você precisa passar o primer antes no metal, ok? Pegaram a dica? Ó.
Olha isso. Lindo. Tá? Aí, lembra que eu falei? Ó, o pessoal que fez a penca de pinheiros comigo aqui na aula, falou, nossa, mas aí coloca isso aqui no prego, assim, simples, né? Sem... Olha que legal, gente. Ó, pra vocês usarem agora. Deixa eu colocar até aqui, ó, só pra vocês poderem visualizar no vídeo, tá? Ó, olha que bacana. Tá vendo? Muito show. Aí, claro, né, que não poderíamos deixar só isso aqui hoje na nossa aula. Então, o que que eu fiz? Eu preparei, dentro da nossa loja ali, tem pacote com 5 estrelas, tá? Custa R$12,50, se eu não me engano, as 5 estrelas. 5, exatamente o que eu já deixei pintado aqui, preparado o fundo para vocês poderem visualizar que legal que vocês conseguem fazer e o quanto é rápido. Aí eu vou pegar de novo aqui o pincelzinho leque com o betume em cera, ó, e vou fazer a pátina. Estão conseguindo visualizar, galera? Que, ó, o pincel leque, ele já deixa esses risquinhos, o próprio pincel já deixa esse efeito, ó. Tá? Então, ó, vou fazer isso. Galera, quem tá entrando agora e tá estranhando que às vezes o Rô não tá lendo as perguntas aqui pra mim, Rô tá indisposto hoje, não conseguiu vir, veio só rapidinho, deu um oi pra vocês ali que entrou no início, mas ele não tá aqui comigo, tá? Ele não tá passando bem. Então, eu estou sozinha, por isso que eu não estou conseguindo, às vezes, responder as perguntas que se vocês estiverem mandando eu não estiver enxergando. Ó, tá? Então, vou fazendo isso aqui. Nas que eu pintei no tom de porcelana também. Aqui. Só uma pátina. Vou fazer dos dois lados, porque como é uma penca, às vezes ela vai se virar, né? Então, não é legal ter de um lado só. Ó, pincel leque já deixa. Você colou com qual cola as estrelas? Cola instantânea, número 2, da Acrylex, tá? Essa aqui não tem perigo de descolar. Ó. Então, a gente tá fazendo uma pátina com o pincel leque e o betume em cera em cima das estrelas, que é do pacote. Essas estrelas aqui é um pacote, ela mede 10 por 10, ela é vendida só em pacote e vem 5 unidades, exatamente o que eu estou usando aqui para demonstrar para vocês, tá? Faltou um lado. Feito, 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 faltou um só. Tira bem. Não sei usar furadeira. Prende tudo no furo. Não entendi, amiga. Ó. Olha que legal. Tá? Aí, nós vamos agora... Ó, essa aqui também tem. Ela no nosso site é a 4x4. 4 centímetros essa. Aí, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o sisal fino. Em uma estrela verde, eu vou colar a estrelinha menor, que é daquele pacote também, tá? Eu vou colar. Vai ficar muito legal isso aqui. Eu vou fazer a penca mais pertinho pra aparecer no vídeo, porque eu não vou conseguir mexer aqui no celular. Só pra mostrar pra vocês. Mas você pode deixar ela maior, tá? Pra você poder usar mais espaço, de repente, da parede que você for colocar. Nós temos aqui o stencil com as palavrinhas. Foco,
força, fé, paz, empatia, várias palavras. Vamos ver qual que vai caber aqui, ó. Aqui eu vou colocar fé. Vou pegar agora aquele batedorzinho de estêncil, que é esse pincelzinho pituá. Vou colocar aqui. Vou tirar o excesso e vou bater a palavrinha fé. Vocês escolhem a palavra que vocês querem, tá? Ó, fé. Eita. Olha que linda. Tá? Aqui no retorno tem delay, demora um pouquinho. Então, às vezes eu acho que vocês ainda não viram. Ó, fé. Beleza? Aí eu vou escolhendo outras palavras, vamos lá. Vamos ver qual que vai caber aqui. Vida, será que cabe vida? Cabe vida. Então, nós vamos pôr um vida aqui. Vou colocar ele meio de ladinho. Ó. Gente, agora, amigo secreto, olha que legal pra vocês presentearem. Vocês fizeram um custo. As estrelas são 5 estrelas por R$12,50. Vamos falar, vocês vão fazer uma penca. E o par de estrelas por R$11. Tinta, vocês estão vendo aqui, que é tudo pouquinha a quantidade, ó. Tá? Limpar o estêncil, a gente limpa com esses paninhos aqui, ó. Esses lencinhos umedecidos, que a gente compra na farmácia, tá? E aí, daqui a pouquinho eu vou limpar aqui pra vocês verem esse que eu tô usando as palavrinhas, tá? Bem facinho de limpar. Vamos arrumar outra palavra. Empatia. Ai, amor, né? Amor. Vamos no amor. Aí eu vou pegar aqui. Bater, amor. Rapidinho, ó. E já tiro. Agora, vamos no empatia. Aqui. Só com a sujeirinha do pincel que eu usei o betume em cera. E empatia, ok? Pra limpar o stencil, então, pra quem perguntou, pega o paninho umedecido. Deixa eu vir aqui, ó. E aí você vai... Aqui eu trabalhei com betume, ó. E ele já vai limpando. Fica novinho o teu stencil, ó. Passei aqui na palavra fé. Ó, aqui já saiu, já limpei. Aí, ó, não lava o stencil, galera. Usa esse lencinho, que o teu stencil vai durar muito mais tempo do que você lavar ele, tá? Ó. Ó. Tá vendo? Não tem segredo, é só passar o lencinho. E eu vou te dizer, tá? O lencinho que tiver mais álcool nele ali é melhor pra limpar aqui. Tem uns que tem bastante, tem uns que não tem quase nada. Ó. Aí, pronto, tá limpo, ó. E esse stencil meu já é bem velhinho, tá, gente? Ó. Tá? A colinha no verso ainda tá grudentinho. No lado de cá, ó. Ainda vou usar ele umas, ó. Tá vendo? Dá pra perceber que ele tá, ó. Eu não passei cola porque eles já estão com cola, tá, galera? Ó. Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, você não usou cola? Porque eles já estão com cola. Agora aqui eu vou usar o nosso sisal, que também já ensinei vocês medirem com o braço aberto, de um abraço bem gostoso, que vai ter mais ou menos 1,5 m. Vamos achar a tesoura que a pessoa deixou aqui. Vamos ver. Aí, tá? Então, abra o seu braço. Pode usar qualquer outra cor no stencil. Eu trabalhei com o betume pensando em combinar aqui com a... Ó, aqui tem 1,5 m, sobrou um pedacinho, então eu vou usar ele inteiro, tá? Não vou cortar esse pedaço. Dobrei ele ao meio, o sisal. Aí eu vou passar dentro da argolinha aqui da estrela. Com cuidado, porque... Desculpa, porque eu quero usar, ó, ele inteiro. Faço a argolinha e puxo.
Ó, entenderam? Deixa eu pegar, engasguei aqui, peraí. Aí, vou dar um nozinho aqui na ponta, tá? Vamos fazer isso com as 5 estrelas. Aqui. Vamos lá, mais um. Eu vou fazer menorzinho pra vocês, porque senão depois não vai aparecer no vídeo aqui. Eu não tô conseguindo mexer, o celular tá longe, tá? Mas só pra vocês poderem visualizar a penca inteira. Dobrei ao meio, coloco o sisal dentro do furinho, que todas elas já vão com furinho, tá? As de pinos não tem furo, tá? Essas aqui não, essas vão com furo, ó. Coloquei e já amarro. Todos eu uso a mesma medida de sisal. Eu não faço um maior, outro menor. Na hora de eu montar a penca, que eu vou fazendo uma mais baixo, outra estrelinha mais alta, mas todas eu faço do mesmo tamanho para facilitar também, tá, gente? Ó. De novo, 1,5 metro e corta. Dobra ele ao meio. Então, braço aberto, corta, dobra ao meio e enfia dentro do furinho da estrela. E depois dessa argolinha, você passa o cordão, né, o sisal dentro e puxa. Ó, isso é uma delícia de fazer. Aqui. De novo. Corta. E aqui. Isso aqui não é só pro Natal. Essa peça é linda. Eu tenho uma guirlanda em casa. Foram as primeiras estrelas que eu fiz o ano passado. E eu coloquei fé em uma e a outra eu fiz só uns desenhinhos, tipo, pintado à mão mesmo. Eu uso ela o ano todo. A guirlanda é de folhas de Hera. E essas 2 estrelinhas no centro da guirlanda. Ficou bem country, assim, bem farmhouse, sabe? Bem legal. Ó, todo mundo que vem em casa gosta da guirlanda. Ó, coloquei. Qual cola você usa no stencil? A cola permanente, tá? A aula que eu explico bastante sobre o stencil, eu tava falando aqui, quem perguntou? Lilian, a aula que eu falo bastante sobre as colas, os stencils, são as nossas aulas lá no início. Dá uma maratonada, assiste, que vale muito a pena, tá? Tem muito conteúdo legal. Boa noite, Rê! Ó, agora eu vou juntar todas as estrelas que a gente fez. Vou fazer a penca menorzinha de propósito, tá? Porque senão depois não vai aparecer aqui, eu quero mostrar assim, tá bom? Pra vocês poderem visualizar. Mas vocês fazem a penca mais comprida, vai ficar melhor. Ó. Vamos lá. Aqui. Eu acho que esse tamanho aqui, ó, eu acho que vai... eu acho que aqui... Depois, quando estiver pendurado, eu faço um vídeo, um Reels, pra vocês visualizarem melhor, tá? Ó, juntei todos. Vou ver se aqui pega. Eu faço assim, ó, como se eu fosse fazer realmente um nó. Passo todos os cordões de uma vez, só que eu não puxo até o final, ó. Pra essas pontinhas ficarem aqui, tá? Finalizo aqui. Aí eu vou cortar essas pontas maiores. Corto as pontas maiores. Aí eu já tenho, ó, que eu já ensinei vocês fazerem um lacinho, tá? E aí eu vou finalizar ele aqui, ó. Olha que charme. Aqui, peraí. Ó, que legal. Tá vendo? Aí a gente vai usar essa mesma colinha.
passar a colinha instantânea no nó e colar esse lacinho. Vou segurar aqui uns segundinhos e já vamos finalizar, tá? Olha o quanto foi rápido da gente fazer essa peça. E aí eu vou falar com você rapidinho aqui sobre a questão das promoções de Natal que eu tô vendo por aí. Quero te entregar um ponto de vista que eu acho que vai ser interessante pra gente conversar, tá? Vamos ver se colou. Aí... Ó, então assim, ó, amor, vida, fé, empatia e uma de estrelinha sobreposta. Ó. Aí, ele é assim. Dá pra visualizar, gente? Deixa eu ver aqui. Peraí. Dá. Ó. Deu, gente? Vamos ver, tá com um delay aqui. Ó. Eu tô tentando ver o que eu tô... Ah, lá, vou ver ali, ó. Ó, tá? Então, imagina isso aqui, vamos lá, pendurado, ó. Ei, Rô, que falta que você tá fazendo aqui, moreco? Ó. Ó. Ah, gente, até que a gente se virou bem, né? Ai. O que vocês acharam? A sprint aí. Gostaram? Super rápido, hein, gente? Vamos falar sério? Olha isso. 9 horas. E a gente fez uma penca de estrelas e um cabideiro. E aqui, ó, o que eu falei. Você pode usar pra pendurar a chave. Se você tiver um ganchinho maior que esse aqui, nós temos alguns aqui na loja maior, uns até duplo. Então você pode pendurar bolsa. Imagina, ó, você pode colocar 2 estrelas, uma do lado da outra, como um cabideiro. Então, assim, infinitas possibilidades para você usar o par de estrelas que está no nosso site por R$11, tá? Eu quero aproveitar, deixa, e dar uma dica para você, porque assim, ó, vou até colocar o celular na frente para não ficar olhando de lado. Porque aí, às vezes, a gente vamos fazer uma troca aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo do que eu vou falar. Quando a gente produz algo pra nós, beleza, entendeu? Então, assim, a gente compra o produto, produz pra gente ou pra dar de presente. Quando a gente produz algo pra vender, nós precisamos tomar muito cuidado com algumas situações que eu quero passar aqui um ponto de vista. E aí você, como artesã, fique à vontade pra, né, concordar ou não, mas eu quero te passar, porque às vezes ninguém passou isso pra você. Eu acho muito desagradável, gente, quando eu compro uma roupa, eu compro uma blusa e eu pago um valor, às vezes que pra mim pode até ser alto, e não dá uma semana e eu vejo que a pessoa postou lá aquela mesma roupa que eu comprei com 50% de desconto ou com 40% de desconto. Eu me sinto ofendida, porque eu penso assim, poxa vida, eu fui ali semana passada, comprei a peça, por que ela não me deu esse desconto, né? Se ela sabia que ela ia colocar na promoção a semana que vem. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Tô vendo muito, mas muito, em muitas páginas de artesãs, peças de Natal com X valor de desconto. Peças de Natal, mas tá muito, gente, tá? E aí, eu quero te falar o seguinte. Cuidado, porque se você trabalha numa feira e você não tem um cliente fiel, é uma situação. Beleza, o cliente tá chegando ali pela primeira vez, tá com a promoção, vai comprar. Mas se você atende um cliente que é fiel, que compra sempre de você, que te prestigiou logo que você lançou sua coleção de Natal esse ano, e agora você vai e o mesmo produto que você vendeu para ele, você coloca ali 40, 50, 60% de desconto, ele vai se sentir ofendido, como eu já me senti ofendida em algumas situações.